Oi, eu sou Rubia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. Eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. E você está ouvindo uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que estava aqui? A nossa conversa de hoje é com Mauro Weierstock. O sócio fundador do Hub 40+, coleciona reconhecimentos como Top Voice do LinkedIn, prêmios de marketing e de profissional inspirador. Ele acumula experiência em marketing e jornalismo, é palestrante de temas múltiplos como soft skills, diversidade etária, longevidade e mercado de trabalho. E mais, Mauro é mentor e professor de carreira, marca profissional, networking e comunicação, além de ser consultor, conselheiro, editor, coautor de livros e biografias. Oi, Mauro, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, Kátia, Rúbia, e depois dessa introdução toda, eu posso até me retirar, né? Nem começar o podcast e ir embora, né? Porque foi fantástico, né? O que vocês conseguiram elaborar aí. E duas jornalistas não podiam esperar outra coisa. O prazer é todo nosso, mas quanta coisa, hein, Mauro? A gente estava brincando até antes de gravar, foram 1000 anos em 10, e eu queria começar do começo, assim, você começou no Citibank, né? E aí trabalhou lá por um tempo e depois foi empreender, lidando com publicações de livros e biografias. E aí, a partir daí, diversificou pra caramba. E eu queria que você contasse como foi esse primeiro impacto de sair do banco para empreender. Na verdade, a minha trajetória começou um pouquinho antes, até na extinta Rede Manchete. Depois eu fui para vários veículos de comunicação, na época no impressos. E aí sim, parti para o Citibank, quando eu era responsável pela área de endomarketing, a gente engajava os colaboradores do banco. E nesse momento eu comecei a perceber que na hora que a gente está dentro do ambiente CLT, a gente só tem uma certeza, que a gente vai sair. Né? Isso eu costumo falar com os meus mentorados e assusto eles no primeiro encontro. Por quê? Porque na hora que eu estava no Citibank, lá confortável, naquela zona toda que a gente fica de maneira tranquila, o banco resolveu ir para São Paulo, e eu sou do Rio de Janeiro, e eu não quis ir para São Paulo de uma hora para outra. O que aconteceu nesse momento? Aqueles fornecedores todos que me procuravam sumiram, porque eu fui abrir um negócio próprio, eu não tinha, por exemplo, a verba publicitária, né, a verba de marketing que o Citibank me oferecia naquele momento. A equipe toda, os colaboradores todos que eu tinha, opa, cadê? Desapareceram. Né, o estagiário eu tive que pagar do meu próprio bolso naquele momento, com dinheiro que eu não tinha, porque eu estava abrindo uma empresa. Então, vários movimentos, como, por exemplo, nomenclaturas que a gente só usava dentro do próprio Citibank que não serviram para mais nada, depois que eu saí do banco. Né? Vários exemplos que eu poderia dar, mas o que eu levei do banco? Eu levei o aprendizado, levei o conhecimento, levei a experiência e levei o network. Porque naquele momento, com toda a dificuldade e os desafios que eu passei a ter, eu comecei a perceber que eu tinha que fortalecer todos esses aspectos, mais do que o meu sobrenome ligado ao Citibank, que já não tinha mais. Né? Então, naquele momento, eu tinha que reforçar o meu sobrenome real e não continuando a usar o meu sobrenome corporativo, que não fazia mais sentido ainda. E com isso, eu comecei a entender que a gente hoje, na CLT, nós temos um caminho que, para mim, eu acho muito adequado, que é a gente não ter o plano B, como muita gente tem. O plano B significa que você começa a planejar. E eu nem tinha o plano B naquela época. Mas eu começava a planejar. Quando eu sair do banco, quando eu tiver algum desafio aqui e tal. Só que se sair, você pode sair como eu fiz a qualquer momento, ou pode ser demitido por qualquer outra razão, ou pode ter um vulcão, uma pandemia e ter que sair daquela instituição. Então, de uma hora para outra, como foi o meu caso. Então, eu sugiro sempre que a gente tenha vários planos paralelos, independente do momento que a gente tem. Então, plano AA, que eu chamo. Plano AAA. O que significa isso? Que a gente vai construindo várias alternativas nesse momento. Porque nesse momento a gente tem uma certa segurança. A gente pode abrir e validar novas oportunidades e possibilidades que a gente até agora não percebeu. Mas tem que realizar, não é só colocar no papel. Você quer ser professor? Fala com uma instituição, vê o que você consegue fazer nos horários vagos que você tem, fim de semana, de noite, seja consultor, seja conselheiro, enfim, vai abrindo várias portas
né, em vários locais diferentes, vai se tornando referência na tua área de atuação, né, vai pesquisando o que faz sentido para você agora ou não. Porque se você errar ou achar que não faz sentido, esquece, parte para outra. Aí você está empregado naquele momento, não está jogando tudo por alto, né, numa aventura, por exemplo. Então, a partir dali eu comecei a construir essa trajetória que você colocou muito bem, e hoje eu sou conselheiro da Associação Comercial do Rio de Janeiro de São Paulo, sou professor da SPM do Rio de Janeiro de São Paulo, e atuo com vários outros tipos de trabalhos que eu faço, como mentoria. Eu fiz 400 mentorias nos 2 últimos anos, por exemplo. Então, é um volume muito específico. Palestras, então, nem se fala, né? Palestras sobre etarismo, sobre diversidade etária. Então, procurando a integração entre as gerações. Puxando o gancho da mentoria, para mim, óbvio, está muito claro isso que você falou, Mauro, da gente já ir se planejando enquanto está empregado ou enquanto tem, né, o empregado ou na CLT ou no seu negócio próprio, mas ainda assim, pelo que eu entendi do que você falou, indo para os planos D, né? B, C, A, sei lá que letra. Mas às vezes é difícil, né, a gente arrumar energia e tempo com tudo que a gente tem que fazer na vida e ainda tem que ter Eu sou atualmente, já há algum tempo, também defensora do ócio criativo, da pausa, do descanso, né? Que para arejar o cérebro, senão ele pifa mesmo, né? Então, a mentoria, talvez, você aí que está escutando e fala, nossa, mas o Mauro está falando que eu tenho que criar o plano B, fazer todo esse planejamento, e eu estou aqui tentando ser pessoa, trabalhar e tudo mais. Será que, de repente, todo mundo devia fazer uma mentoria? E a mentoria pode ajudar a gente a abrir esses caminhos? Terapia? Não sei. O que você diria? Quem está perdido? O que você diria? Rubia, você tocou em alguns pontos muito fundamentais. Não há um caminho certo, né, para começar. Né? O que eu passei foi a minha experiência que eu vivi. E cada um vai optar por fazer, por exemplo, uma terapia, outro mentoria, outro vai querer entrar numa área de consultoria, por exemplo, para poder organizar melhor o negócio. Cada um vai ter uma via diferente. Agora você tocou em 2 pontos que foram fundamentais também. O dilema que a gente tem, né? No equilíbrio de um lado e o sacrifício de outro. A minha questão, que eu não vou exatamente responder diretamente, porque cada um também tem a sua própria resposta, mas quando você é demitido de uma hora para outra, olha o estresse que é gerado. Né? Olha a rapidez que você precisa se colocar, olha a tensão, né? Olha todas as dificuldades emocionais e financeiras, inclusive, que você passa a ter. Né? Então, se você fizer um sacrifício talvez maior nesse momento para abrir portas, né? Para poder não se recolocar, porque você está dentro de um ambiente CLT, ou não, talvez até empreendendo, mas você tentar encontrar novos caminhos, é claro que é mais sacrifício, mas ele vai ser muito mais seguro para você em algum momento. E você, eventualmente, pode até sair de maneira espontânea daquela função, daquele emprego, daquele cargo que você tem atualmente, exatamente para ganhar mais flexibilidade. E eu vou te dar um exemplo, flexibilidade em todo sentido. E eu vou te dar um exemplo. Eu estava com uma mentorada outro dia, que era uma executiva de uma grande empresa do Brasil, uma das maiores do segmento dela, e ela falou o seguinte para mim: olha, eu estou aqui na empresa, adoro a empresa, porque é a realidade, inclusive, né, mas eu adoro a empresa, adoro todo mundo que está em cima de mim, né, em termos de hierarquia, embaixo, enfim, na equipe, tudo. Não quero sair da empresa de nenhum. O que eu fiz? Eu criei esse plano AA que você mencionou agora, como eu falei para ela. Eu criei um e-commerce com a minha filha, que tem 15 anos. Então, minha filha vai tocando nos horários que ela pode, eu vou tocando o e-commerce, ajudando ela, né, nesses horários alternativos também. Então, o e-commerce, que é uma coisa relativamente tranquila, né, porque você faz de casa, de maneira online, né, enfim, tem todos os aspectos que envolvem, né, o planejamento dele, né, efetivamente colocar ele em prática com sucesso. Mas vamos considerar que não é uma coisa física, você não precisa sair para outro lugar, né, com um médico, né, precisa dar consulta em vários lugares ao mesmo tempo, né, complica, enfim. Então, qual o dilema dela? Não era ter aberto o e-commerce, ela tinha feito isso. O dilema dela é que o e-commerce dela está rendendo o mesmo salário que ela. Um tempo restrito que ela dedica ao e-commerce. Então, o que ela faz? O que ela ia fazer? Pedir demissão da empresa ou, né, permanecer nos 2 ao mesmo tempo? Né? E ela decidiu permanecer na empresa quanto ela puder, porque aqui tinha uma certa segurança, salário, benefícios e tal. E no e-commerce
também é uma interrogação, apesar de estar crescendo, avançando, uma interrogação, mas ela poderia ter tempo depois. Então, em algum momento, pode ser que ela decida, ou a empresa decida por ela, né? Mas que ela saia da empresa. Mas ela já tem esse plano A. Né? O sacrifício acontece de todas as formas. Eu, nesse momento que eu estava, pouco depois do Citibank, eu tive um casal de gêmeos. Né? Então, conciliar em casa, filhos gêmeos, que hoje já tem 22 anos, com o trabalho, com outras questões de casamento, enfim, tudo isso é uma dificuldade para mim também. Né? Então, todos nós passamos em várias etapas da nossa vida por várias dificuldades. O nosso grande desafio hoje está em conciliar a saúde física, a saúde mental, a saúde relacional, exatamente o que você falou, né, Ruth? A saúde financeira, né, a saúde mental, tudo isso aqui faz parte desse complexo. Só que a saúde financeira é um dos itens, não necessariamente o mais importante. Né? Então, porque todos estão extremamente ligados e interligados e um depende do outro. Né? Exatamente para ser mais produtivo e ser mais feliz no nosso dia a dia. Bom, a gente viu que você tem plano A, B, C, Z, né? Eu queria saber como você se organiza com isso. Você vai tocando vários ao mesmo tempo, você se dedica mais a um e os outros ficam meio de lado? Como não se perder com esse monte de demanda que deve aparecer por aí? Bom, primeiro, uma questão simples, eu aumentei meu dia para 36 horas. Né? Vamos começar por aí. Né? Então, eu tenho mais espaço no dia. Mas, brincadeiras à parte, o que a gente tem que fazer, e aí é uma das habilidades, eu acho, que a gente vai adquirindo com a experiência, talvez com o conhecimento que a gente tem, é a gestão do tempo. Né? Exatamente isso. A gente fala muito de habilidades comportamentais hoje, né? Soft skills, né? E o Fórum Econômico Mundial sempre elenca algumas mais importantes, né? Nesse momento, de acordo com a visão deles. E a gestão do tempo é uma que é sempre como prioridade. A gente tenta sempre conciliar. Eu não posso abraçar o mundo, sei disso, e por ter consciência disso, é que eu vou devagar também. Né? Eu tenho meu final de semana, eu tenho meu momento de lazer, eu tenho que criar esses movimentos. Eu paro, não respondo em alguns momentos do dia também, principalmente à noite. Né? Então, se é urgente, ok, vamos embora. Mas se não for urgente, não vai ter resposta naquele momento. Apesar de eu responder muito rapidamente para as mensagens, porque eu fico online, né, praticamente o tempo todo. Então, é uma questão só de cada um entender como deve ser esse relacionamento com o dia, mas com o dia a dia, mas sempre tentando trazer o lado positivo da vida. É isso que eu procuro sempre colocar. Né? Falando negativo, a gente abre o jornal e fica lendo aquelas notícias super impactantes negativamente, né? E a gente vai para baixo o dia inteiro. Né? Já há algum tempo eu lia todos os jornais que você imagina, quando eu era jornalista efetivo e tal, todos os jornais que apareciam ali. Agora eu parei um pouco com isso, há algum tempo eu parei um pouco com isso, porque o que mais tem é algo negativo ou algo que não vai trazer nenhuma relevância para a gente, mesmo que não seja exatamente negativo no primeiro momento. Né? Então eu procuro me cercar por informações e por pessoas que são positivas. Eu costumo falar que todos nós falamos daquele copo cheio e copo vazio, né? Meio cheio, copo vazio, como é que a gente quer enxergar aquele copo? O que eu sempre falo é que, na realidade, a gente tem que olhar que nós temos o copo. Isso é o mais importante. O que a gente vai colocar dentro do copo e quando a gente vai colocar, cabe a gente. Nós somos os protagonistas, nós somos o dono daquele copo. Então, nós podemos colocar um dia água, outro dia cerveja, outro dia vinho, outro dia uísque, o que a gente quiser naquele copo. Cabe a gente, na quantidade que a gente quiser. E se a gente entender isso, a gente vai conseguir, o que é um desafio, mas vai conseguir equilibrar o nosso dia trazendo a felicidade. A felicidade não é um evento pontual que acontece 10 anos, a gente fica planejando aquela felicidade, né, até ela acontecer. Tal. É bacana até ela acontecer. Mas aquela felicidade momentânea e pontual acontece durante, 4, 5 horas, né, naquele dia, né, eventualmente. E antes disso, e depois disso, a gente vai ficar mais 10 anos se lamentando, né, ou tentando encontrar uma outra felicidade daqui a 10 anos. Então, a gente tem que tentar trazer para o nosso dia a dia esses pequenos detalhes, né, que sejam positivos, pequenas ações que podem trazer para a gente um pouquinho de felicidade, né, e vai juntando, e no final do dia a gente
percebe que a gente foi produtivo em todos os sentidos, que foi feliz, e é isso que importa, independente de ser sábado ou domingo, se é feriado, ou se é durante a semana, né? Até porque durante a semana a gente tem 5 dias, no feriado, no sábado e domingo são 2 dias só, né? E carpe diem, né, Mauro? É isso. É carpe diem e sejamos felizes hoje. Cheguei aos 40 anos e me deparei ainda com o etarismo que eu achei, sim, podem dar risada da minha cara à vontade, que eu achei que era uma coisa do passado. E não é. É atual. E eu me deparo de uma maneira sutil com ela no dia a dia, né? Ela não é descarada mais, porque as pessoas estão entendendo que fazer isso descarado dá problema, mas existe, né? Ainda, não é, não por não ser descarada que não está, né? Aí eu vi aqui o teu Hub 40 a mais. Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Você aborda, obviamente, o etarismo, eu vi até palavras novas que eu não conhecia, né? Idadismo. Explica pra gente um pouco essa nomenclatura e como a gente pode tentar mudar um pouquinho essa situação. Excelente pergunta, Rubi. É interessante quando quando você começou a falar, você falou que pensava que o etarismo era algo do passado, né? E é engraçado porque uma vez eu estava participando, acho que foi uma palestra e tal, e me perguntaram, e antigamente, como é que era o etarismo? Aí minha resposta foi bem direta, talvez até esclareça um pouquinho para quem está nos ouvindo. Não existia o etarismo. Por que não existia o etarismo, de forma geral, né? Porque a gente falecia com 40 anos. A gente morria com 40. Na década de 40, a expectativa do Brasil, a expectativa de vida era de 45 anos. Expectativa de vida. O velhinho era quem chegava a 40 anos naquela época, né? Então, imagina, né, por uma série de fatores, né? Hoje, a expectativa de vida, de acordo com o IBGE, é de 77 anos. A gente vai viver muito em breve 90, 100 anos de maneira muito tranquila. Até uma grande questão é como a gente vai se comportar nesses 20, 30 anos adicionais de vida que nós teremos muito em breve. Como será exatamente aquelas questões que eu mencionei na saúde física, saúde mental, saúde relacional, saúde espiritual até, né? Saúde financeira, como é que a gente vai se sustentar durante todo esse tempo, né? Então, você tocou em alguns aspectos, algumas nomenclaturas que são muito interessantes, porque etarismo, idadismo e ageísmo são 3 termos que querem dizer rigorosamente a mesma coisa, de formas diferentes, que é o preconceito pela idade. E quando a gente fala nisso, eu estou me referindo a todas as idades, não necessariamente apenas aos mais velhos. Eu posso entender que mencionar que os mais jovens são, por exemplo, muito imaturos. É um tipo de etarismo que eu estou tendo. Eu, mais velho, em relação ao mais jovem. E por aí vai. Uma pesquisa que foi realizada no passado na Organização Mundial de Saúde detectou, olha, é incrível, detectou que metade da população mundial, metade, Kátia, metade da população mundial, 4 bilhões de pessoas, já sofreu algum tipo de atitude preconceituosa em relação à idade. Agora, se a gente andar, exatamente, é um número extremamente expressivo. Agora, ou seja, o preconceito está por todo lado, né? Por todo lado e mundialmente falando, né? Então, se a gente entrar especificamente no Brasil, o InfoJobs é uma plataforma gigante, né, de agência, né, de emprego, recrutamento e tal, detectou, até uma parceria que nós fizemos, que 70% dos profissionais acima dos 40 anos no Brasil já sofreu preconceito. E recente pesquisa disse que esse preconceito está caindo na idade, ou seja, mais e mais pessoas acima de 30 anos, 35 anos estão sofrendo preconceito, em todos os sentidos, né? Assim, de maneira mais ampla possível falando. Então, essa questão está enraizada na sociedade, no mundo corporativo. Só que a gente precisa, não com paliativos, quando a gente entra na empresa, né, no mundo empresarial, mas sim lá atrás, na educação básica. Eu defendo que tudo isso seja os preconceitos de todas as formas, de discriminações e tal, e outras questões também, a economia financeira, né, economia doméstica, né, e outras questões no dia a dia, nós temos que implementar na educação básica. Se a gente não tiver a base, a criança envolvida com isso, a gente não vai mudar, em termos estruturais, a sociedade como um todo, né? Então, enquanto isso não acontece de maneira efetiva, a gente vai
usando, né, de formas para tentar amenizar isso quando chega no mundo corporativo. Agora, tem várias contradições aí, né? A média de idade, por exemplo, dos CEOs das principais empresas do Brasil, listados na Bolsa de Valores, é de 54 anos. Vocês podem liderar a empresa, não podem contratar profissional com essa idade. Agora, vamos pegar outro exemplo. Esse profissional que, por exemplo, é demitido da empresa quando tem 60 anos, exemplo, porque está velho. E aí esse profissional resolve se tornar um conselheiro empresarial. Aí depois a própria empresa contrata ele, porque conselheiro ele serve, não serve para CLT, né? Olha que contradição total que acontece isso. A média de idade dos conselheiros das empresas é de 63, 64 anos. Né? Então, servem para aconselhar, né, a empresa, mas não servem para fazer CLT. Né? É impressionante. Você pegar o mundo tecnológico, o próprio LinkedIn, né, que é uma ferramenta tecnológica, alguns dos principais profissionais que são seguidos pela rede têm acima de 50 anos. Você pega vários, Ricardo Amorim, Max Geringer, Sofia Esteves, Abílio Diniz, Luísa Trajano. Meu Deus, quantos profissionais são bacanas. E espontaneamente a gente está seguindo eles. São os primeiros da rede em termos de volume, né, de seguidores. Né? Então, é uma demonstração de que a experiência, o conhecimento deles, a troca, tudo que eles passaram e a forma deles se comunicarem, né, que é uma outra questão também, uma das principais habilidades hoje no mercado, que é a comunicação, né, faz total diferença. Então, indo diretamente, a gente tem que tentar amenizar toda e qualquer forma de discriminação, né, e tentar fazer ações efetivas dentro do mundo empresarial, através das mentorias, através de projetos, através de ações que sejam que promovam a integração entre os colaboradores, mostrando que todos têm muito a ensinar e muito a aprender, independente da idade. Né? E que a gente aprende com tudo e com todos o tempo todo. Né? A gente tem que aprender não só com palestras, com lives, com podcast, mas aprender com o nosso dia a dia. Aprender com todos que aparecem na nossa frente, que tem algo positivo para trocar conosco. Muito importante isso que você falou. Acho que é normal ter esse conflito de gerações, né? Sempre os mais velhos acham que sabem mais, os mais novos acham que a gente está obsoleto. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, o que a gente pode aprender com os mais jovens e como ter uma convivência mais pacífica, né? Porque a gente convive com gente de 18 e gente de 60, né? Como trabalhar bem com pessoas tão diferentes? Eu acho que é fundamental a educação, né? Se levar através da educação básica, essa educação vai fluindo com o tempo, que o jovem vai passar para a geração de cima, para a geração de baixo depois, quando tiver filhos. Então, é uma transformação cultural e educacional dentro da sociedade como um todo. E eu penso muito também na reinvenção das empresas, em todos os formatos que a gente imagina. Então, eu convivo diariamente com profissionais de várias idades diferentes, e outro dia eu estava fazendo uma mentoria, uma live com um profissional que ele é sócio da Ambev, e ele dirige é gestor de uma área de vendas, responsável por bilhões na mão dele. Né? E por que eu convidei ele para essa live? Porque ele tem 28 anos. Perguntei para ele, primeira pergunta, como aos 28 anos você conseguiu ser sócio da Ambev e dirigir uma área tão importante? Claro, excluindo o talento dele, que evidentemente que ele tem, né, toda a formação dele, claro que isso aqui é fundamental, a área técnica, né? Ele falou o seguinte, olha, eu respeito e sou respeitado aqui dentro da empresa. Respeito porque eu tenho uma equipe de todas as gerações, né, e tenho que aprender com cada um deles. E como que eu consegui ter esse mindset? Porque eu fui respeitado também, assim, sempre que eu entrei aqui, na medida que eu entrei aqui, pelos diretores da empresa. Não pelos fundadores que não estão mais no dia a dia da empresa, mas pelos diretores atuais da empresa que me deram toda a motivação e todo o estímulo para prosseguir naquele caminho, né, abrindo várias portas para mim aqui dentro, por isso que eu estou nesse cargo hoje. Então, não importa a idade que a gente tem, o que importa é o mindset, a cabeça, é como você consegue se posicionar dentro daquela empresa,
o quanto que aquele líder consegue também transformar os colaboradores, né, em pessoas que querem abraçar a marca empregadora, né, que têm orgulho em trabalhar naquela empresa, né, em todos os sentidos, que se sentem prestigiados e motivados por estarem exercendo aquela função. Né? Você estava falando de tudo isso e eu participei de um workshop, e uma das pessoas que fez, eu nem vou revelar o gênero, que falou, começou a se dirigir aos profissionais dizendo que a forma, né? Então a roupa, o jeito que você penteia o cabelo, se a unha tá pintada ou não tá, no caso das mulheres, o homem, o terno, essa pessoa estressou muito essa importância disso ainda. Isso me causou um pouco de confusão sobre esses caminhos que a gente está falando. Então, você está falando aí de uma coisa mais inclusiva, em que abraça a potencialidade no conteúdo, e essa pessoa começou a falar da forma para você poder mostrar o conteúdo, e eu me vi de volta nos anos 80 e 90. Onde a gente está, Mauro? Essa é a minha pergunta para você, se você puder nos responder. A gente está num momento, eu acho que de transição em vários sentidos. Né? A diversidade é muito nova, ainda que começou há pouco tempo, né? Apesar das causas serem antigas, né? Várias delas, mas há pouco tempo que entrou o ESG, por exemplo. Né? Então, são causas aí que a gente está começando a entender agora, nem as empresas nem perceberam ainda a importância que isso tudo tem, não para a mídia, né? Mas para dentro delas, porque isso vai gerar maior produtividade, gera maior lucratividade no final das contas. Né? Isso por um lado. Do outro lado, a gente está falando de novas formas de trabalho. De trabalho, não de emprego. São duas coisas totalmente diferentes. Né? Hoje, o profissional pode ser remunerado através do talento por serviço, né? Por hora, por mês, por projeto, por que for. E a tendência toda é essa. Né? Essa linha está crescendo demais, né, no mundo inteiro. Porque ele é valorizado pela entrega que ele faz, né? E ele se torna, de alguma forma, um empreendedor, né? No sentido mais amplo da palavra. Né? Quando a gente fala essa palavra, parece que assusta muita gente. Não, mas eu não quero ser empreendedor, não tenho perfil de empreendedor. Sim, e o médico também, às vezes, não tem perfil de empreendedor. Mas quando ele abre um consultório, ali na parte técnica, ele precisa gerenciar as pessoas lá, precisa gerenciar o jurídico, o contábil, o marketing, ele precisa gerenciar uma série de questões, o que torna ele empreendedor também, independente da especialidade, enfim, que ele tem e está realizando. Né? Então, vamos desmistificar um pouquinho essa palavrinha. Né? Outra palavrinha também que eu não gosto, que a gente usa muito porque a gente fica repetindo muito o que os outros falam, o que não é recomendado, na minha opinião, e eu procuro sempre sair do lugar comum, são frases, por exemplo, como nós temos que aprender e desaprender e reaprender, e enfim, aquelas frases que a gente vê repetidas isso o tempo todo. Agora, desaprender, me desculpe, mas eu nunca vi ninguém desaprender, não. Eu já vi pessoas mudando de opinião, o que é muito saudável. Eu já vi pessoas reformulando a opinião, né, que teve, daí avaliando se aquela opinião que você tinha lá atrás agora pode ser melhorada. Né? Ok, sem dúvida. Mas você só pode mudar se você aprendeu com o erro que foi feito lá atrás, por exemplo. Né? Senão você não está desaprendendo nada. Né? Reaprender. Não existe isso. Você vai criando novas experiências em cima daquelas que você já vivenciou. Né? E quando a gente fala, por exemplo, de profissionais acima de 40 anos, 50 anos, 60 anos, olha quantas experiências que ele já teve ao longo da trajetória profissional. Olha quanta inteligência emocional que ele tem. Vocês são muito novinhas, né? Então não sei se vão se lembrar, mas a gente viveu uma época em que não existia uma coisa chamada, atenção jovens, uma coisa chamada Google. Não existia, na minha época, uma coisa chamada internet. Não existia o chat GPT. Nada disso existia naquela minha época. Né? Nem redes sociais também não existiam. Né? Então, atenção, a gente vê uma época em que a inflação chegava a 3.000% ao ano. O que é inflação, né? Hoje? Né? A gente viveu uma época em que
a gente vivenciou várias moedas no Brasil, uma atrás da outra, em pouquíssimo tempo. Né? A gente vivenciou uma época em que a gente teve que reformular tudo e aprender. Hoje a gente está fazendo um podcast. O que significa isso para pessoas acima de 40 anos? Né? Que ouviram o rádio no ouvidinho. Né? Então, olha as transformações que a gente teve que passar, né? As reformulações, né? O aprendizado que a gente teve que conquistar e tudo isso nos enriqueceu. Né? Ninguém está falando para voltar na máquina de escrever manual, como eu comecei no jornalismo. Né? Depois passou para a elétrica e depois foi para o computador. Né? A gente está falando da reformulação. Mas o que eu aprendi na máquina de escrever manual, a digitação lá, por exemplo, é incrível hoje quando eu mexo no meu computador. Então, eu não estou desaprendendo, eu estou adaptando para uma nova realidade que passou a existir. Existe um mito que aos 40 anos a gente vai estar com a vida estabilizada, né? Já pensando o que a gente vai fazer quando se aposentar. Bom, eu só vou me aposentar por idade, então ainda tem tempo, né? Então, eu queria saber, nessas mentorias que você faz com pessoas de mais de 40, quais são as principais dúvidas, dificuldades, e existe vida depois dos 40, vida profissional depois dos 40? É excelente. Uma vez eu escrevi, Kátia, um artigo que a vida não começa aos 40 anos, mais ou menos com esse título. E por que eu estava falando? Porque a vida começa quando a gente quiser. Por que 40 anos? 40 anos era a idade da nossa morte na década de 40. Né? A vida pode começar quando a gente começar a viver plenamente ela. Isso pode acontecer com 20, com 30, com 90 anos. Eu, no LinkedIn, nas minhas palestras, cito exemplos reais, inspirações para mim, de pessoas que reformularam totalmente a vida acima de 60, 70, 80 anos. Pessoas que criaram páginas nas redes sociais e hoje vendem pelo Instagram, por exemplo, vendem no TikTok, vendem em várias outras ferramentas, com a ajuda, inclusive, dos filhos e dos netos. Não importa. O que importa é que está vivenciando essa era tecnológica, essa era digital. Né? Outro dia eu divulguei que tem uma menina, na época, né, tinha 90 anos, menina com 90 anos, que é a mais velha youtuber de games do mundo. É uma japonesa, né? Ou seja, será que desde pequena ela chegava para a mãe dela, com 5, 6 anos, e falava assim, olha, eu queria ser youtuber de games quando eu chegar aos 90 anos. Será que era isso que ela falava com a mãe? Né? Será que é esse o sonho que ela tinha desde pequena? Né? Quando a internet não existia, quando o youtuber nem sonhava né, em funcionar? Então, essas reinvenções, ela está muito feliz de estar fazendo. Na hora que eu postei isso, um pouco depois, eu recebi de uma assessoria de imprensa, um profissional aqui no Brasil, que tem 65 anos e é o rei dos games. Que fantástico. E ganha dinheiro através dos games. Né? Olha que maravilha. Ele começou lá atrás, de maneira embrionária, mas hoje ele já atua nas principais plataformas de games. Então, olha que incrível. A gente pode começar quando a gente quiser, profissionalmente, inclusive, né, como é o caso dos dois aqui, e eu exagerei no exemplo justamente para trazer algo concreto. Né? Agora, se pegar, por exemplo, empresas de tecnologia lideradas por profissionais de 50, 60 a mais, tem várias empresas lideradas. Eu fiz uma live outro dia com o Head do WhatsApp da América Latina. Ele tem mais de 50 anos. Se pegar a Amazon, era liderada algum tempo atrás por um profissional que tem quase 30 anos de experiência. Então, como assim o profissional acima de 50 anos ele não sabe lidar com a tecnologia? Ele sabe liderar as empresas de tecnologia, né? o que é muito mais profundo. Olha só, e eu e a Kátia começamos um podcast bem depois dos 40, né, Kátia? Nós também não tínhamos Google, nada disso à nossa disposição, nem telefone celular, nada, né? E estamos aqui, sim, inteiras, firmes e fortes. Muito importante isso que você falou, Mauro, que a vida não acaba nem começa aos 40. Ela começou quando a gente nasceu, vai terminar no dia que a gente passar, e nós vamos aprendendo no meio de tudo.
Acho que é um bom resumo esse, né? Sensacional, exatamente. E a gente pode se reinventar quando a gente quiser, né? A pesquisa demonstra que a gente vai se reinventar ao longo da carreira profissional 5, 6 vezes. E se no passado isso era estranho, hoje é estranho a gente não se reinventar, né? A gente pode mudar de carreira, pode fazer a mesma carreira de maneira diferente, como a gente no jornalismo. Quando eu comecei no jornalismo, a máquina de escrever manual, jornalismo impresso, né? E que tinham 2, 3 veículos de grande porte, né? Em termos jornal, né? Que eu estou me referindo. Né? Hoje em dia, nós somos a própria mídia. Nós temos várias redes sociais. Vocês têm um canal de podcast que tem uma amplitude gigante. Então, nós criamos a nossa própria mídia. E com isso nós temos a nossa própria voz. Nós conseguimos transmitir o nosso conteúdo e somos relevantes e considerados em referência por isso. É totalmente diferente do passado. Agora imagina se eu tivesse ainda atrelado apenas ao jornalismo impresso. Eu não estaria nem falando com vocês, porque eu nem saberia como mexer aqui na ferramenta. Então, é totalmente diferente. Tá ótimo, Mauro. Muito obrigada. E que você tenha inspirado muitas pessoas aí com mais de 40, com menos de 40, para começar novos projetos e ter vários planos ao mesmo tempo. Muito obrigado, Kátia, Hugo, pelo convite. Para mim é um prazer. E ainda mais fácil sobre esse tema que, para mim, como vocês perceberam, né, é super motivador, né, poder passar um pouquinho dessa experiência e ver que do outro lado tem sempre transformações reais, né, tem um impacto que às vezes com uma palavrinha que a gente possa ter falado, né, gerou uma mudança, gerou um comportamento diferente. Para mim é super gratificante. E como eu falo sempre, né, legado não é o que a gente deixa para as pessoas, é o que a gente deixa nas pessoas. Né? Então, eu acho que isso é fundamental. Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, @cadmentoria, ou enviar um e-mail para cadamentoria@gmail.com. Até o próximo episódio.